Gente, eu quero compartilhar com vocês. A gente precisa entender que quando a gente está na casa do pai, quem é que é a mãe? Boa parte. Quando a gente se torna mãe, é uma coisa muito esquisita que acontece com a nossa vida. A gente passa a amar mais aquele ser do que a gente. Não é assim? Eu lembro que antes de ser mãe, eu não sei você, mas eu tinha um sono de pedra. Eu lembro uma vez que eu dormi na casa de uma amiga, lá em cima do morro, no Rio de Janeiro. Tiro. Lá no Rio a gente fala, bala tá comendo. E eu, gente, dormindo, eu estava sonhando que estava dando tiro. Mas eu não acordei. Quando eu acordei, entrou caveirão, mó confusão. Eu falei, gente, vamos ficar calma, eu vou dormir no chão agora. E a gente vai continuar dormindo e tá tudo bem. Porque eu tinha um sono pesado. E eu pensava, nossa, quando eu tiver filho, como que vai ser isso? Gente, acabou. A criança fazia eu já estava acordada, amamentando, já estava colocando para rotar, já estava... Não é assim que acontece? Nasce um outro ser humano, é um Matrix que nasce, assim, no dia que nasce a criança. E é isso que acontece. A gente, às vezes, acha que Deus é só o nosso Senhor e esquecemos que Ele é o nosso Pai. E hoje eu quero que você se sinta na casa do seu Pai. Como que a gente se sente na casa do nosso Pai? Não é vontade? Então larga essa bolsa, coloca do lado, tira a bolsa do colo, quem está com bolsa no colo. Primeira coisa é ficar à vontade na casa do seu pai. Quem está com o sapato apertando o pé, tira esse sapato, minha filha. Um sapato que aperta o pé, que você... hoje está confortável, geralmente eu tiro, está desconfortável, mas hoje eu vou tirar. Só para falar como é que funciona. Só queria uma desculpa, né? Nós precisamos entender que estamos na casa do nosso pai. Você que ficou descalça, pisa no chão, olha que gostoso. Gente, é muito bom, eu adoro ficar descalça. Tem gente que tem nervoso, né? Eu não. E aí o que você vai fazer? Você vai entender que como filha, nós somos como uma pérola. E pérola, é interessante isso. Eu vi uma vez um processo da pérola com a ostra. O que precisa acontecer? Precisa entrar um microgrão de areia dentro daquela pérola. Inicia um processo de proteção da pérola. A ostra começa a tentar se proteger do que acontece, daquela invasão, daquela infecção, daquilo que está acontecendo, daquele agente invasor nela. E aquele processo de dor gera uma pérola. Só tem pérola, ostra, que sofreu um processo de dor. Você só consegue produzir pérolas na sua vida a partir do momento que você sofre um processo de invasão de dor e você é curada daquilo. Você consegue produzir amor diante daquela dor. Uma pessoa que nunca passou por nada na vida, não tem uma dorzinha, não tem um probleminha, uma coisinha para poder vencer, não consegue produzir pérolas. Então você hoje, meninas, podem distribuir. É só para você se lembrar que você é filha de Deus, que você é amada do Pai, que você é querida. E mesmo que você passe por lutas, por tribulações, por contendas, você é vitoriosa. Você acredita nisso? Que você já venceu o maligno? Que ele já foi derrotado? Não tem poder sobre a sua vida? Você crê nisso? Então declare e fala para a amiga do seu lado, fala assim, você venceu, você é uma vitoriosa. Você é abençoada. Isso, vai passando aí, ó. Vai passando, mulherada. Então, enquanto as meninas vão distribuindo, eu sei que é mais confuso quando está de pé, mas não dá para falar disso. Viu? Contemplou, todo mundo recebeu. Olha que lindo. Foi? Quem não recebeu assim, levanta a mão para elas entenderem. Ó, gente... Passa o cesto, dá um bolo assim, a mulherada se ajuda, isso. Dá um bolo e passa, meninas. Ó, dá um bolo na mão da primeira. Isso, que elas vão se dividindo. Pronto. É um mimo para você. Deus te abençoe, te guarde, guarda esse cartãozinho e se lembre. E aí, se você tem uma caneta, anota aí, nesse papel, uma luta que você vai vencer e vai se transformar em uma pérola. O que vai transformar em uma pérola esse mês ainda na sua vida? Qual é a dor que você está enfrentando e que você fala, tá doendo, Vanessa? Eu vim para cá, mas esse negócio aqui tá doendo. Eu preciso superar isso. Eu preciso transformar isso em pérola. Qual é a área da tua vida? É o teu casamento?
É o emprego? É o filho? É uma doença? É o seu emocional? Qual é a área da sua vida que precisa? É uma pessoinha lá no seu trabalho te irritando? Aquela pessoa de Deus? Você vai anotar o nome da pessoa. Vou transformar em pérola essa criatura aqui. Era um cão, mas agora é um anjo nas mãos de Jeová. Entendeu? Anota aí. Escreve. Falta mais alguém? Levanta a mãozinha assim pra gente ver. Mulher rápida, né? Vamos aplaudir essas irmãs maravilhosas. Ó, ficou uma mão santinha. Vocês são maravilhosas. Então, pra eu falar, pra eu ministrar a palavra, vamos ficar de pé pra gente louvar o nome do Senhor. Vamos nos lembrar que Ele é o Todo-Poderoso. Às vezes a gente vem pra igreja e a gente entra num modo mecânico. Eu não sei se você veio aqui porque você é amiga de alguém, porque alguém te convidou, porque alguém falou, olha, vai lá hoje, tem encontro de mulheres. E aí você caiu aqui e você fala assim, nossa, mas eu nunca nem entrei numa igreja. Eu nem sei como é que é. Que bom que você veio. E quando a gente vem na igreja, não tem por acaso. Nós pertencemos ao mundo espiritual. Entende isso? Existe o mundo espiritual e nós pertencemos a ele, nós estamos dentro dele. E eu creio que se você veio aqui, é uma ação do Espírito te trouxe. E o Senhor Jesus quer falar com você. Não são as minhas palavras hoje. Não é aquilo que eu vou falar, mas é aquilo que o Senhor quer tratar de forma individual com cada uma. Cada uma chegou aqui com uma demanda. Cada uma chegou aqui com uma necessidade. E quando você vem na casa de Deus, quando você está na casa do Senhor, você precisa simplesmente falar assim, Senhor, eu abro o meu coração. Fala comigo. Não, sabe, se desprenda de quem está do seu lado agora. Às vezes a gente vem para a igreja e fica tão preocupado. Mas sabe, eu não vou lá no altar não, porque vão achar que eu estou passando problema. Eu não vou falar nada não, porque senão vão me julgar. Mas aqui, gente, se a gente não puder se rasgar na presença de Deus, a gente vai se rasgar onde? Se a gente não puder estar na casa do nosso pai. Já viu que casa de pai? Eu tô com 35 anos. Você viu que eu fiz conta, né? A idade tá chegando. Se eu chego na casa da minha mãe hoje, eu abro a geladeira. Não é assim? Se eu chego na casa da minha mãe hoje, eu não pergunto se eu posso sentar no sofá. Eu já vou sentando, já vou me esticando. Não é assim? Meus filhos já vão se esparramando pela casa, porque casa de vó pode tudo. Não é assim? Por quê? Porque a gente tem intimidade. Na casa, na igreja, é a casa do seu pai. Independente se o seu pai terreno não cumpriu o papel dele, não foi um bom pai para você, saiba que Deus é um bom pai. O Senhor é um bom pai. É um pai que protege, é um pai que tira todo tipo de necessidade, supre todas as necessidades. É um pai presente, é um pai que cuida, é um pai que te conhece. Porque às vezes o pai terreno está tão ocupado em trabalhar que não sabe das suas necessidades. Não te conhece de verdade. Você pode falar, Vanessa, meu pai nem sabe quem sou eu direito. Eu parecia mais um morador da casa. Chegava em casa, direto pro controle remoto, via televisão, nunca conversou comigo, nunca me perguntou, filha, como é que você tá? O que você quer? E aí você tem uma dificuldade de entender a paternidade de Deus. Querida, Deus não tem nada a ver com teu pai terreno. Deus é um pai bom. Ele te ama. Ele te escolheu. Você não é obra do acaso. Você não foi um acidente que a sua mãe não podia engravidar, tentou abortar e você veio e você acha que você é um acidente. Você não é um acidente. Você é a obra-prima da criação divina. Você veio nessa terra para cumprir um propósito. Você veio nessa terra porque Deus te escolheu. Antes que você viesse a nascer, quando seus ossos estavam informes dentro do ventre da sua mãe, Deus já tinha escrito os teus dias. Deus já tinha um propósito designado para você. E hoje é dia de você entender mais desse Pai. Então quando a gente cantar Tu és digno de tudo, é porque a gente está reconhecendo que com a nossa força a gente não pode nada. Você consegue perceber isso? Com a nossa energia a gente não consegue. Não dá. Você conseguiria dar conta? Não dá. Nossa existência passa pela bondade de Deus, pela fidelidade de Deus. E enquanto a gente for cantar essa canção, se você quiser ficar de joelhos e agradecer, fique. Se você ficar de pé, fique. Se você quiser sentar, fique. Eu quero que você se sinta na casa do seu Pai. Se sinta na casa daquele que é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores, é o Príncipe da Paz, mas Ele é o teu Pai. Vamos adorar Jesus. Os santos
coração. Tu és digno de tudo. Por quê? Pois tudo vamos repetir. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Te exaltamos. Te Senhor, bem dizer o nome dele. Talvez você tenha vindo aqui, eu sinto que tem pessoas aqui que nunca nem oraram, não sabem nem como que funciona. E falar com Deus é falar com uma pessoa. Você não fala com uma amiga, você não fala com seu marido. Você vai falar agora com Deus. Pai, olha, eu nunca falei contigo, não tinha muito relacionamento contigo, mas eu quero me apresentar a Ti. Eu quero Te ouvir. Faça, Senhor, presente na minha vida, que eu quero Te sentir hoje. Eu quero saber o que essa mulher está falando aí, Deus. Eu quero sentir o que essas pessoas sentem. Eu quero ter uma experiência, eu quero viver um milagre. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Fala com Deus hoje. Tem pessoas aqui esperando uma cura há tanto tempo, pedindo ao Senhor, o Senhor me cura. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de milagre. Porque é o Senhor quem faz. Não são pessoas que fazem, é o Senhor. E é por causa do nome dEle. Você crê nisso? Repita essa oração assim comigo. Senhor Jesus, muda a minha vida. Me limpa. Tira o pecado. Tira, Senhor, a fofoca. Tira a meninice. Tira a chatice. Tira, Senhor, as manias. Tira tudo, Senhor, que não provém de Ti. Aquilo que eu não reconheço que está errado, me mostra. Todo espírito de inveja, de maldição, de fofoca, de disse-me-disse, de confusão, saia da minha vida. Eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Que eu sou uma mulher que edifica a minha casa. Eu sou uma mulher sábia. Eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Senta no seu lugar glorificando a Deus. Jairo, não me deixa não. Aleluia. Quero que você pegue a sua Bíblia, você que tem. Abra no livro de Esther. Na casa do pai a gente prende o cabelo. Não é assim? Consegui. Acharam Esther?
Esther, capítulo 3. Capítulo 4. Hoje eu trouxe, para vocês entenderem que eu trouxe minha bolsa, porque essa Bíblia não pode ficar carregando na mão. Mas é minha Bíblia de estudo em casa. Falei assim, vou trazer a minha Bíblia que eu estudo em casa. Essa aqui é a página é de dicionário, tá? Fica tranquilo que a palavra está preservada. E essa aqui é a Bíblia que eu leio todos os dias. Eu quis trazer ela para você entender, sabe o quê? Que para que a gente possa entender o que Deus quer de nós, precisamos ter um nível de intimidade com Ele. E a gastura da tua Bíblia, se existe essa palavra, tem que estar gasta. Tem que estar lida. Tem que estar marcada. Tem que estar rabiscada. Tem que ter lágrima. Tem que ter marca de lágrima na palavra. Tem que ter um vínculo com ela, uma intimidade com ela. É necessário isso. Tenho 2 Bíblias lá em casa que eu gosto mais, é essa daqui e uma azulzinha também que está caindo pelos pedaços. E a gente precisa disso. Em Esther, capítulo 4, a partir do verso 8. Diz assim: Mordecai entregou ao Ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Susã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu ao Ataque que levasse a cópia a Esther, explicasse todo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade pelo povo dela. Ataque fez o que Mordecai tinha pedido. E Esther mandou que Ataque entregar a seguinte resposta a Mordecai: é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cedro de ouro para que essa pessoa... Obrigada. Para que essa pessoa... E já faz 1 mês, diga comigo, 1 mês, que o rei não me manda chamar. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que, porque morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Que a Tua palavra nos revela a verdade. A Tua palavra, Senhor, nos dá esperança. A Tua palavra molda o nosso caráter. A Tua palavra, Senhor, é tudo que nós precisamos, Senhor. Fique conosco nessa noite. Fale com as Tuas filhas, Senhor, de forma individual. Que não seja a minha vida, que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça. Que o Senhor fale com elas. E a Tua salvação possa ser estabelecida na casa de cada uma, no nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse dar um título para essa palavra, não seria um título, seria esse versículo, na parte B, que diz assim: mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha, justamente para ajudar numa situação como esta. Pensando nessa palavra, primeiro a gente precisa compreender, eu vou contextualizar quem não conhece um pouquinho da história de Esther, que era uma mulher, ela era uma menina, órfã de pai e mãe, e o seu tio Mardoqueu cuidou dela, passou a cuidar dela, adotou ela. E naquela cidade de Susã, o rei tinha tido uma esposa, a Vasti, que não obedeceu ele, não compareceu no dia que ele mandou, que ele queria expor a beleza dela diante de todos, e envergonhou ele publicamente. Então ele mandou um decreto para todas as virgens da cidade que pudessem se cadastrassem, né, lá no regime do rei, para ser esposa do rei. Dentre tantas meninas, ela teve um tratamento especial. Mordecai deu todas as instruções para ela, que era o tio que cuidou dela. E aí ela foi, resumindo a história, uma escolhida para ser a rainha, porque Deus fez com que ela caísse na graça do rei, e ela obedeceu todas as instruções do seu tio. E nesse momento existia um homem muito invejoso, que ele odiava os judeus, odiava o primo dela, tio dela, e aí ele queria acabar com ele. E por conta disso, mandou um decreto que todos os judeus daquela região, daquela área, fossem mortos. Então, o que aconteceu? Mordecai
ele manda esse anúncio. Ele que tinha criado ela, ele que tinha proporcionado uma palavra de orientação, ele que havia auxiliado ela a ocupar a posição. E ela pega e com medo. Por quê? Porque o aceitar o decreto de ir até o rei e pedir pelo povo judeu era assinar um decreto de morte. Primeiro que ela teria que romper a barreira de aparecer diante do rei sem ter sido chamada. E se o cedro não fosse levantado, ela teria o quê? Já era. E se ela tá... Gente, vamos combinar, você que é esposa. Teu marido tá te procurando, tá feliz da vida com você. Um mês que ele não te procura, você não vai achar esquisito? Fala pra mim. Ih, tá com outra. Mulher pensa isso. Ih, tá esquisito, tá acontecendo alguma coisa. Você vai ficar achando estranho. O rei estava há um mês sem procurar a santa. Ela estava achando o quê? Ih, ele não gosta mais de mim. Deve estar com outra concubina. Deve estar se satisfazendo, né? Não gosta mais de mim. Então, como que ela se apresenta diante dele? E quando ele, se você descorrer o texto aqui no finalzinho, fala assim, ó, Esther enviou a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem por mim, jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam e nem bebam nada, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disto, morrerei. E Mordecai fez tudo o que Esther havia mandado. Entenda o seguinte: primeiro, você precisa compreender que talvez o lugar que você esteja ocupando hoje seja justamente para proclamar o nome de Jesus. Talvez o lugar que você esteja hoje seja justamente para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas Vanessa, eu já sou crente. Vanessa, eu já estou glorificando. Vanessa, eu não sou crente não, Vanessa. Eu quero glorificar o nome de Jesus não, deixa eu te explicar. Aqui, muitas vezes, ocupamos lugares na nossa vida e que a honra não está sendo de Deus. A exaltação não está sendo do Senhor. E aí você pode pensar, não, mas eu sou só uma dona de casa. Eu só cuido da minha casa. Mas será que você está conseguindo agradecer pela casa que você tem? Ou você vive de cara feia reclamando? Larguei meu trabalho, tudo pela minha família, agora ninguém me valoriza, o que eu fiz da minha vida? E fica aquela lamentação. Nós precisamos entender que ocupamos um lugar no qual Deus nos designou. Entende isso? O lugar no qual nós ocupamos, tanto que a Bíblia fala que toda autoridade, não fala que algumas, toda autoridade é concedida por Deus. Se existe alguém em cargo de autoridade, é uma concessão divina. Então entenda que o lugar que você ocupa hoje, o fato de você estar aqui hoje sentadinha, penteada, cheirosinha, que agora até perfume pro cabelo a gente passa, né? Tem até isso agora, até perfume pro cabelo a gente tá passando. Hoje eu passei perfume no meu cabelo antes de sair e fiz assim, ó, na cara do meu marido assim, ó. Oi amor, não sei o que, pra ver se ele sentia, ver se sentiu. Não sentiu. Falei, amor, passei perfume no cabelo, você sentiu? Você gostou? Porque de vez em quando você tem que falar assim pro seu marido, entendeu? Quando ele não percebeu o seu sinal, você dá uma ajuda para ele. Dá uma ajuda pro elogio acontecer, porque às vezes não acontece de forma natural e você provoca. Tem que fazer. E aí a gente tem vários lugares que a gente ocupa, que a gente faz, mas não estamos entendendo que os lugares que nós ocupamos foi o Senhor quem nos deu. Começamos a achar que a gente que conquistou pela nossa força, porque a gente é bonita, porque a gente é valente, porque a gente é forte, porque a gente é guerreira. Ficou uma onda, né, de falar que mulher é guerreira. Agora ninguém mais quer ser guerreira, né? Ai, não sou guerreira não. O pessoal cansou, ficaram cansadas, agora cansaram de guerrear. Agora ninguém mais quer guerrear nada. Entenda isso. Você precisa entender que o lugar que você ocupa, quem te deu foi o Senhor. E aí, entender uma coisa, que quando a nossa vida está em Deus, é vida ou morte. Entende isso? Quando Esther se coloca em posição, ela se coloca numa posição de vida ou morte. Ou ela vai ter a sorte, né? Cair na graça do rei, ou o rei vai mandar matar. E aí quando a gente começa a olhar na Bíblia, as personagens, você começa a observar isso. Maria, a mãe de Jesus, quando o anjo aparece para ela, hoje olhando para trás, parece uma coisa linda, né? Uma história incrível. Nossa, salve a agraciada, que história linda, a mãe do Salvador. A mãe do Salvador era uma adolescente que não estava casada.
que estava engravidando que não era do noivo. Olha o escândalo. Olha o escândalo que ela estava se metendo. O noivo olhar, eu não fiz nada, então não é meu. Não é assim? Eu não fiz nada com essa mulher, então não é meu. Então, tinha uma pulga atrás da orelha desse marido dela. Mas quando ela se coloca à disposição de Deus, o próprio Senhor se encarrega de acalmar o coração de José, de garantir que ela é íntegra. O próprio Deus se incumbe de mostrar o caminho, ó, levanta, vai para o Egito, porque o Herodes vai te matar. Ele consegue, ele dá proteção. Só que ela viveu um risco de morte. Ela poderia ter sido morta por apedrejamento. Então o que eu quero te dizer hoje é que a nossa vida com Deus não é um mar de rosas. Às vezes a gente acha que a gente vai viver com Deus, não vai chegar nenhuma doença na minha casa. Minha casa agora, eu sou crente, ó, uma bolha. Eu me lembro que uma vez eu estava no centro do Rio de Janeiro. Eu nunca tinha sido assaltada no Rio, nunca. E naquele dia, o Samuel trabalhava na Glória, é um bairro da Zona Sul, mas é um pouquinho pertinho do centro. E aí eu fui com ele e voltei de metrô. Fui com ele de carro até a Glória e depois voltei de metrô. Fui fazer mais compras pro acampamento dos adolescentes. Uma coisa mais digna, a pessoa trabalhando pro reino. Tô voltando cheia de bolsa. Comprei tudo pro acampamento, feliz da minha vida. E aí eu cheguei ali na Presidente Vargas para atravessar, cheia de bolsa. Veio um pivete, um abençoado, um menino do santo de Deus, que o Senhor o abençoe. Ele veio já em velocidade. Velocidade, eu nem... Aqui, ó, a pessoa na bolha do Jeová, achando que, ó, nada, nenhuma praga alcançará a minha tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. 1000 serão assaltados ao meu lado, 10.000 à minha... Mas eu não serei atingida. O cara veio correndo. Ele só passou a mão assim no meu peito, ó, e arrancou. Era uma corrente de ouro que minha mãe tinha me dado quando eu me formei. Cara, gente, eu comecei a chorar. Eu não sou de chorar, mas sabe por que eu chorei? Engraçado, eu não chorei por causa da corrente. Não chorei por causa da corrente. Sabe por que eu chorei? De raiva, porque que Deus não tinha me guardado. Senhor, eu juro, eu tive essa conversa com Deus. Eu fui no ônibus chorando. E as pessoas me tá tudo bem com você? Não, tá tudo bem. E aí, eu ainda mandei mensagem pro Samuel. Como Deus deixou fazer isso comigo? Como é que pode? Tinha quebrado uma bolha. Você está entendendo o que é isso? Uma bolha. Porque eu achava que nada ia acontecer comigo. Porque eu estava servindo na igreja. Eu estava toda certinha. Eu estava... Meu Deus, como que vai acontecer uma coisa dessa comigo? E eu fiquei chateada. E aquilo ali foi para eu lembrar que, independente das coisas que aconteçam na nossa vida, o nome do Senhor continua sendo glorificado. Entende isso? Poderia ter sido um assalto que o cara tivesse dado um tiro na minha cabeça, eu tivesse caído morta ali. Mas o Senhor tinha me livrado. Ele não tinha passado um assalto que alguém tivesse me impressionado. Não, ele só passou correndo, levou minha correntinha e acabou. Isso era para mostrar que Deus, Ele nos guarda do jeito que Ele quiser. E que até o revés da nossa vida é para que o nome dEle seja glorificado. Entenda que nem sempre na sua vida vai ser tudo do jeito que você quer, não, minha filha. Porque às vezes acontece uma coisa dessa, até para as pessoas à sua volta te observarem. Até para as pessoas à sua volta perceberem como você reage a uma situação. Se você vai xingar, se você vai blasfemar, se você vai voltar atrás, se você vai desistir. Nós precisamos entender que servimos a um Deus todo-poderoso, mas que estamos sujeitos às aflições desse mundo. Sai da sua coitadolândia. Coitadinha. Não, você não sabe, Vanessa, da minha história. Meu marido me largou. Meu pai sofreu um abuso. Gente, ok, eu entendo a sua dor. Eu trato de dor todo dia dos outros. Choro um monte. Quem já passou atendimento comigo aqui, muitas já chorei. Começa a contar a história, eu começo a chorar. Dependendo da história. Por quê? Eu me lembro até que quando eu chorava muito, né? Eu era dessas. E aí eu perguntei, tinha uma mentora minha lá na sede, psicóloga e tal. Ela falou, Vanessa, você não pode ficar chorando. Você não pode ficar chorando. Aí eu peguei, falei, tá bom. Eu tava assim, né? Só que não dava, gente. Algumas situações você se compadece. Algumas situações você entra junto com a pessoa. Então, o que você precisa entender? Que eu preciso me derramar
aos pés de Jesus. Eu preciso ter uma comunhão com Ele e não permitir que as distrações deste mundo me tirem do meu foco, me tirem do meu objetivo. E aí eu quero destacar para você que às vezes vamos perder status. Às vezes vamos ter que entregar um Isaac. Entenda comigo, vem aqui comigo. Quando Esther se coloca naquela posição, escuta isso daqui. Esther era órfã, concorda? Ela teve uma história de rejeição, de abandono. Era uma marca na identidade dela. Quem aqui já passou por isso sabe. Quem já passou por uma história de abandono, um pai que não supriu a demanda de casa, marido que foi embora, agressão, um monte de coisa, você sabe o que significa isso. E o que você precisa compreender? Que Esther, ainda que ela tenha passado por isso, ela estava agora como rainha. E ela como rainha em alta posição. Sabe quando você fala assim, zerei na vida? Alcancei a posição mais... Gente, entende o seguinte, Esther não tinha mais para onde ir. Entende isso? Sabe a posição assim que você fala assim, não tem mais para onde eu ir. Eu estou no topo da cadeia alimentar. Era Esther. Ela não era uma princesa, ela não era concubina, ela não era uma serva no palácio. Ela tinha alcançado o lugar de rainha de todas aquelas províncias. Ela era a mulher mais poderosa daquele tempo. E o fato dela se posicionar como uma judia, colocava em jogo essa conquista dela. Ela saiu do nada. Gente, presta atenção, você vai entender agora. A sua vida financeira hoje, ela é melhor do que há 10 anos atrás? É ou não é, gente? Não é? A maioria é. Geralmente é assim, a gente vai melhorando um pouquinho. Você gostaria de viver a mesma vida que você vivia 10 anos atrás? Gostaria? Vou falar assim, vem cá, quem quer voltar 10 anos atrás, venha. Vou fazer uma oração para você regredir. Alguém quer isso? Era a vida de Esther, minha gente. Ela estava colocando em jogo voltar. Gente, que o Senhor me livre. Entendeu? Gente, ela estava correndo perigo de voltar para as origens. De onde ela veio, ela não queria voltar mais para lá. É isso que ela estava colocando em jogo. Então, quando nós estamos servindo a Deus, muitas vezes vamos ter que entender que Ele quer conhecer o seu coração. Existem coisas que Deus fala para nós, é para Ele saber quem é você. Deus coloca você à prova muitas vezes para saber quem é você. O fogo é isso. Ele aquece para que possa demonstrar quem é aquele metal. Uma vez eu fui em Poços de Caldas e lá tem uma fábrica de cristal. E os cristais, eles são formados no fogo, eles são moldados no fogo e ficam maravilhosos. Alguém já viu isso aqui? Já foi lá? Já? Quem foi? Levanta a mão assim para ver. Várias, estão viajando, hein, gente? E aí, quando você compreende isso, você percebe que muitas vezes o fogo da vida é para te moldar. O Senhor permite para moldar o seu caráter. De vez em quando eu olho assim, eu falei, Senhor, muito obrigada por todos os atribulados que passaram pela minha vida. Porque se não fossem esses abençoados, eu não seria quem eu sou. É ou não é? Gente, hoje eu sou uma pessoa que eu amo as pessoas. Mas por quê? Porque eu já te odiei um monte. Entendeu? Eu já queria pegar o pescocinho de um diamante. Tinha uns irmãozinhos da igreja assim, ó. Eu lembro que eu ajudava a pastora. E eu falava assim, pastora, pelo amor de Deus, pastora, tira essa mulher do time de mulheres, eu não aguento mais. Você não está vendo que essa mulher é uma fofoqueira, pastora? Você não está vendo isso? Ela, minha filha, fica calma. Você vai ver, você vai dar tudo. E aí, com o tempo, você conhece a história da pessoa. Você cria uma empatia. Você cria amor. Aí você releva, entendeu? Você vê uma meninice da pessoa, aí você fala, tá tudo bem. Tá sendo treinado. Você já viu a história dela? Você viu a história dela? Você viu o que o pai dela fez com ela? Você viu o que aconteceu com ela? É isso mesmo. Tá tudo bem. Graças a Deus que ela está na igreja. Está sendo moldada por Jeová. É isso. A gente vai criando amor, compaixão, simpatia. E aí eu quero que você compreenda como Esther conseguiu vencer esse gigante na vida dela. Só existe uma maneira de vencer o gigante, sendo cheia do Espírito Santo. Eu não consigo vencer o maligno enquanto eu tenho uma vida morna. Não dá para vir na igreja e achar que não vai ter um gadarenozinho para expulsar. Para de vir para a igreja a paisana.
Entendeu? Tô a paisana, não tô vindo aqui, gente, eu tô a passeio, tô tudo bem, opa, hoje eu só vim para receber, Jesus recebe. Não, minha filha. Você veio para entregar, você veio para guerrear. Não é assim que a gente chega na casa do nosso pai? Se a sua mãe tiver uma loucinha para lavar, você não vai lavar para tua mãe? Gente, vocês não são preguiçosos, você vai lavar a louça para tua mãe, não vai? Vou até beber água agora. Você vai ver uma casinha para varrer, você não ajuda? Não, mãe, pode deixar que eu vou te ajudar aqui. Por quê? Porque estamos ali para servir, para fazer o que tem que ser feito, para contribuir. Eu lembro que eu chegava na casa da minha mãe, eu gostava de arrumar despensa, mesmo casada. Mãe, você não é muito de organização não, mãe, deixa eu organizar esse negócio aqui pra você. Colocava tudo pra fora, organizava tudo, jogava um monte de coisa fora. A minha mãe adorava. Minha filha, pode vir que semana que vem, se você quiser. Tem um guarda-roupa. Por quê? Porque faz parte do processo. Precisamos de um processo de purificação. Quando Esther chama Mardoqueu e fala assim: ô Mardoqueu, chama todo o povo, reúne todo mundo, 3 dias de jejum. O que ela está fazendo? Processo de purificação. O jejum, ele representa purificação. O jejum representa que quando eu jejuo, no início desse ano, eu tive um diagnóstico de hipotireoidismo de Hashimoto, que é quando o seu intestino, ele não consegue absorver a molécula do glúten. Não é comprovado ainda, mas eu fiz teste na minha vida, fiquei 6 meses e fiquei curada. Que é como assim? Eu parei de comer glúten e o fato de não ter mais glúten na minha corrente sanguínea no meu intestino parou de produzir anticorpos contra a tireoide, desinflamou o intestino, enfim. Estou sem problema de tireoide. Amém? Glória a Deus. Tanto que agora estou fazendo uma reintrodução para ver como que meu organismo vai se comportar. E aí esse processo de ficar sem glúten, eu falei, estou sem glúten mesmo, vou ficar sem lactose, vou ficar pura. E esse processo fez com que, minha gente, eu sou esposa de pastor, a gente vai na casa do irmão fazer uma visita. O que tem? Bolo. Pode comer? Não pode. Obrigada, querido. Obrigada, Deus abençoe. Comecei a passar fome e emagreci, porque eu passei fome. Quando eu falo que passei fome mesmo, de verdade. Porque eu estava nos lugares e não podia comer. Às vezes eu chegava à tarde em casa, aqui em Sorocaba fecha tudo cedo. Não tinha mais nada aberto, já era. Eu não fiz comida, então vamos, Senhor, está entregue em tuas mãos. Era tomar um whey protein. Aí às vezes acabava o whey protein que eu podia tomar. Só tinha whey protein com lactose e não podia tomar. Ô Jesus, tá difícil, Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais comer ovo nem tapioca, gente. Juro pra vocês, olha um ovo assim, Deus. Porque eu já comi tanto ovo e tanta tapioca nesse período que é tudo que eu podia comer. E aí, por que eu estou falando isso? Nesse período, eu passei a ficar mais sensível ao espírito, sabia disso? Não era um jejum espiritual, mas se tornou. Porque eu tive que mortificar a minha carne. Eu tive que aprender a dizer não para as minhas vontades. Eu tive que aprender a olhar para um bolo de chocolate da Grace e falar, não posso comer. Entendeu? Eu tive que aprender a olhar para um brigadeiro e falar, não vou comer. A olhar para um bolo, ir na padaria real e não comer uma coxinha. Quem me conhece sabe que eu amo uma coxinha na padaria real. Não podia. E comprava para o Samuel, para as crianças, tá? Olha o ser evoluído. Quando você entende sobre o jejum, ele te molda. Ele faz você dominar a sua língua. Ele faz você dominar as suas vontades. Ele faz o seu caráter ser moldado. E eu quero te lembrar. Não adianta vir na casa de Deus se você não mudar o seu caráter. Não adianta você vir para a igreja e ficar como estás. Quando a gente aceita Jesus e faz um convite para Jesus, não importa se eu estou em pecado. Não importa se minha vida está bagunçada. Não importa se estou em prostituição. Eu venho como eu estou. Eu venho para o altar como eu estou. E aí depois que eu entrego minha vida para Jesus, Ele... Que isso, gente? É um galo? Uma barata. Sangue de Jesus tem poder, menina. Ontem na reunião de obreiro, no vídeo, quem estava aqui na reunião de obreiro? As irmãzinhas. Gente, enviada do cão aquela barata. Voando na minha direção. Só deu tempo de me encostar assim atrás de Samuel, a barata passar e ele matar com a mão. Senhor, está repreendido, Pai. Até eu pregando. Quem matou você, Sabrina? Sabrina, vem aqui, Sabrina. Um aplauso para Sabrina, gente. Gente, que orgulho. Tô orgulhosa de você, Sabrina. Vamos na real depois do culto. Brincando, tá? Não brincando não, bem que seria bom. Ó, presta atenção. Quando você compreende esse processo de purificação, você se torna uma outra pessoa. A pessoa que aceitou Jesus aqui,
Ela vai, processo. Mas sabe qual é o problema? Esther estava 500 anos de crente. Ela é judia que daí nasceu. É aquele crente de berço. Nasci na igreja, cantava no coral das crianças, saí de tudo, mas do mesmo jeitinho. A mesma mania, a mesma mesmice, o mesmo negócio. E eu quero apresentar para vocês hoje, nesse período de Adevex Sorocaba, agora em outubro, agora em julho, completaram 3 anos na cidade. E esse ano, em outubro, agora, nesse mês, completamos 1 ano nesse templo novo. E aí tem 3 elementos que mais causaram discórdia entre os irmãos aqui. 3 elementos muito poderosos. E que eu fico, meu Deus, esse negócio realmente tem muito valor, é um custo muito alto para esses elementos. E eu fico, Senhor, tem misericórdia. E eu quero pegar esses elementos para vocês entenderem. Conheçam os elementos que mais causaram discórdia na igreja. É isso aqui. Causadores de problema, de divisão entre irmãos. O primeiro elemento foi a vassoura. Quem era do templo antigo aqui? Levanta a mão para eu ver. Quem já passou por uma guerra de vassoura? Fala para mim. Guerrinha de vassoura. A vassoura estava no departamento infantil. Quem pegou a vassoura da salinha das crianças? Quem pegou a vassoura da cozinha? A vassoura. Guerra das vassouras. Juro, guerra das vassouras. Problema com vassoura. Teve um dia que eu fiquei tão brava que tinha na Santa Rosália uma loja de material de limpeza. Eu comprei umas 15 vassouras. Cheguei na igreja e coloquei vassoura em tudo quanto é sala. Eu falei, a partir de agora acaba o problema de vassoura. Não sei, sumir a vassoura. Era um problema de vassoura. Eu falei, será que os irmãos não têm vassoura em casa? Estão levando. O que está acontecendo? Gente, não é possível. Vassoura foi um problema. Vontade de quebrar essa vassoura aqui, mas eu estou com medo de machucar minha perna. Vassoura foi um problema. Outro problema. Chave. Cadê a chave da sala? Fulano pegou a chave. Você sabia que na terapia, ter chave tem uma explicação terapêutica? Porque quem tem a chave tem um poder de entrar e sair. E às vezes a pessoa não tinha o poder de entrar e sair dentro de casa e ela tem uma sede de chave na igreja. Porque ela quer sentir que ela pode entrar e sair da igreja. Ela quer garantir que na igreja ela entra. Porque na casa dela não deixaram ela entrar. Então, mas na igreja ela vai conseguir. Então ela briga por chave, ela quer a chave, ela cuida da chave. Ela tem um negócio com a chave que, meu Deus do céu, a gente vai abrir um chaveiro. E por último, garrafa térmica. Gente, a garrafa térmica já me causou uns problemas. Divisão entre irmãos por causa da garrafa. Teve um dia aqui que a menina escreveu com caneta permanente na garrafa. Foi, meu Deus. Eu falei, agora chega. Agora quem estragar a garrafa vai comprar uma garrafa nova. Então já sabem, minhas irmãs. Estragou a garrafa aqui, agora a gente compra outra, entendeu? Acabou. Guerra da garrafa. Não, porque a garrafa foi pra rua. A garrafa foi pro kids. Não, a garrafa é das crianças só com água. A garrafa é do suco. Gente, em nome de Jesus. Eu já falei pro Samuel, no Mercado Livre, compra 10 garrafas. Que a gente vai colocar uma em cada uma com adesivo. Ninguém anda com as garrafas. Em nome de Jesus, acabou o problema. Hoje a gente vai orar pela garrafa, pela vassoura e pela chave. Amém? Está repreendido todo o demônio envolvido nisso. Por que eu quis trazer isso daqui para vocês? Porque isso daqui não é nada, gente. Fala a verdade, o que é uma garrafa? Fala para mim. Nada. O que é uma chave? Uma vassoura. Estou falando. Sabe o que é? É que o inimigo, ele tenta fazer a gente perder a nossa santidade com bobagem. O inimigo, ele tenta distrair a gente com besteira, com coisa pequena. Porque fala a verdade, faz sentido a gente brigar na igreja por causa da vassoura? Faz sentido? Não faz. Aí eu quero que você reflita sobre a sua vida. Será que faz sentido as brigas que você tem travado na sua casa? Ou é tudo motivo infantil? Geralmente a briga começa por causa de um tênis fora do lugar, por causa de uma louça que não foi lavada, por causa de uma panela que não foi, por causa de uma conta que não pagou na data que tinha que pagar. Geralmente a briga começa com motivos fúteis, motivos infantis. A casa fica desorganizada, com contenda, com confusões por conta de motivos infantis, inúteis.
com coisas que poderiam ser resolvidas com diálogo, com uma solução, em sentar e agir de forma estratégica. Sabe por quê? Por quê? Vou explicar. Vou usar a vassoura. Por exemplo, a guerra da vassoura. Como que ela começa? Com uma desorganização de lugares combinados de onde vai ficar. Por exemplo, eu uso a vassoura aqui hoje, hein? Qual é o lugar que eu vou guardar? Eu vou guardar lá no quartinho. E aí todo mundo fica sabendo que a vassoura vai ficar lá. Isso passa por combinado, passa por cumprir o combinado, não é assim? E isso fala de comunicação. E muitas vezes, na igreja, em casa, no trabalho, o que nos falta é uma boa comunicação. É entender o que o outro quer dizer. É não fazer do meu jeito. É entender que existe a minha parte e a parte do outro. Que quando eu faço a minha, eu torno a parte do outro mais leve. Isso vale para tudo na sua vida. E aí só fica exigindo. Por exemplo, eu me lembro que quando eu casei, eu fazia faculdade e estágio. Eu chegava em casa em torno de umas 4 horas da tarde. O Samuel trabalhava e fazia faculdade à noite. E ele chegava em torno de 11h30, meia-noite. Então o que eu fazia? Eu limpava a casa toda. Fazia a comida da semana toda. Quando ele chegava, minha filha, eu estava pronta, né? Recém-casada. E no final de semana, o que a gente fazia? Servia na igreja. Viajava, passeava, servia na igreja. Aí depois servia na igreja de novo. Então, não tinha essa questão dele me ajudar em casa. Depois o tempo passou e eu passei a trabalhar demais. Então, ele passou a fazer mais tarefas de casa do que eu. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu vejo muito casamento destruído, porque a mulher fica em casa a semana toda ou chega mais cedo do trabalho do que o marido, mas ela quer exigir que no sábado o homem lave o banheiro. Gente, não faz sentido, não é inteligente, entendeu? Só para dizer que seu marido ajuda em casa? Não é inteligente. A mesma coisa, o contrário do marido. A gente precisa distribuir as tarefas e uma comunicação clara. Não é porque eu tenho que fazer ou ele tem que fazer. Entende isso? Eu preciso olhar para a minha estrutura familiar, e olhar com calma e falar, vai funcionar desse jeito, vai funcionar assim, sem essa infantilidade de ter que levantar a bandeira que tem que ser daquele jeito, tem que ser daquela maneira, tem que ser a seu modo. E quando a gente fala de casamento, dá 4 cadeiras aqui para vocês entenderem, me dá aqui, por favor, 4 cadeiras. Ó. Isso, obrigada. Vamos lá, aqui. Vem cá, 4 voluntárias. Vem cá, 4 mulheres. Vem cá, Rayane. Vem, Karen. Vem cá, Lu, rapidinho. Vem cá, Lili, que aí fica 4, certinho. Senta aqui. Não, antes de sentar, eu vou falar uma coisa para vocês. Digamos que aqui seja um carro. Aqui é o volante, aqui é o passageiro e aqui atrás. Aí, Rayane vai ser o pai, representando, tá? A mãe e os 2 filhos. Onde na realidade, senta a mãe, o pai e os filhos, mas não no carro que a gente vê assim passando. Se o carro fosse a vida, se o carro representasse a organização da casa, o gestar a casa, o dirigir a vida familiar, onde que o pai sentaria, onde que a mãe sentaria na realidade? Não estou falando de como tem que ser, como que funciona. Podem sentar, pode posicionar. Não foi combinado, tá? Não. O que você falou? Foi um acordo? Pode. Cadê a mãe? Agora, como você acha que deveria sentar? Como que é na real? Então, vai lá.
Aham. É ou não é assim? É assim que acontece. A mulher tá no controle, não é? Empurrando o marido. Amor, já pagou a conta? Amor, tem que fazer não sei o quê. Amor, a gente, ó, o negócio tá apertado, hein? Amor, não é assim ou não é? A gente fica empurrando. E aí a mulher tá cada vez mais, sabe o quê? Cansada. Sobrecarregada. Cheia de coisa. Aí aqueles gadarenos, vem tudo aqui, ó. A mulher não aguenta mais. Todas as coisas estão em cima dessa mãe. Porque ela tem que ficar lembrando de tudo. Ela tem que lembrar da tarefa de casa. Ela tem que lembrar da conta. Ela tem que lembrar do trabalho. Ela tem que lembrar de tudo. E o que a gente precisa fazer como mãe? Isso aqui, ó. Filhinho, responsabilidade sua. Filhinho, responsabilidade. Olha que eu pegava. Eu pego uma vassoura. Eu pego o cinto. Ó, cada um com a sua função. E aí o pai, vai lá, pai, senta no lugar. Deixe o seu marido ser marido da sua casa. Deixe o seu marido ocupar o lugar de sacerdote. E às vezes eu vou te dizer uma coisa. Para quem a mulher e o homem dirigem aqui, vocês não dirigem do mesmo jeito. Cada um dirige de um jeito, não é? Que às vezes teu marido dirige e você fica, pelo amor, olha aí, olha aí. Não sou só eu que faço uma coisa dessa. Tá bom, olha. Eu tô vendo. Por quê? Porque às vezes dá um nervoso na barriga de você ver a pessoa, parece que vai bater e a pessoa não tá vendo. Então, na vida, às vezes, você vai ter vontade de dar esse grito que você dá no carro. Mas você vai ter que deixar o seu marido, de vez em quando, bater o carro. Entendeu? Eu me lembro uma vez que o Samuel bateu o carro. E aí eu olhei assim, uma vontade de falar assim, eu te avisei. Mas aí eu só olhei e clamei o Senhor, guarda a minha língua, me ajuda a ser uma mulher sábia nessa hora. Guardei. Vamos resolver, meu bem. O seguro tá aí para isso, né? A gente resolve. Bobagem. Por quê? Porque às vezes faz com que a gente queira sempre manter o controle. Enquanto você ficar no controle, você fica cansada, você fica fadigada. E se lembre que o papel masculino, o papel do homem dentro de casa, do sacerdote do lar, é um papel que o peso tem que vir sobre ele, gente. E outra, quando o homem não ocupa esse papel, ele deixa de ser masculino, sabia disso? Nós estamos vivendo uma geração de homens infantilizados. Homens bobões, grandão jogando videogame. Por quê? Porque a gente está deixando, se comportando como mãe do marido. O teu marido não é teu filho. Fala assim, meu marido não é meu filho. Fala pra amiga assim, ó, teu marido não é teu filho. Cutuca ela que ela não entendeu ainda. Fala pra ela que ela tá esquecendo. Então, a partir de hoje, que você deixe o seu marido ser marido, para que você possa ser uma mãe mais leve, que cuide mais de você, seja mais feliz, seja mais tranquila, mais leve. Amém? Vamos aplaudir. Muito obrigada, vocês são maravilhosas. E nesse processo, obrigada, Lu. Nesse processo de purificação, que você possa se purificar. Decida ser diferente. Eu preciso ser um vaso novo, sabe? Eu preciso que o Senhor me quebre. Tipo aquela música assim, eu quero ser Senhor amado. Canta comigo, gente, você não conhece minha voz. Como vaso. Fica de pé, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar. Do oleiro quebra minha vida e faça de novo. Talvez você tenha chegado até aqui, está cheia de probleminha, cheia de coisinha na sua história, e você não sabe como que você vai prosseguir.
chegou cansada. E você fala, Vanessa, muito bonitinho o que você falou aí. Mas se eu colocar nossa casa na mão do meu marido, nossa, a gente vai bater o carro. Vanessa, se eu simplesmente colocar o meu negócio nas mãos de Deus e fazer o que Ele está me pedindo, eu não sei o que pode acontecer comigo. Querida, a nossa vida com Jesus é correr alguns riscos. É colocar a nossa pele em risco. E quando a gente olha para Paulo, é muito interessante. Em Atos fala, a gente no encontro de crescimento, se você nunca veio, venha. A gente tem vivido dias muito prazerosos. Toda segunda às 18 horas, aqui no auditório, a gente está lendo o livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 10, durante essa semana. Venha semana que vem, às 18 horas, se você pode. E aí, lendo Atos, tem uma passagem que fala que Paulo tinha... Olha que interessante, ele tinha acabado de pregar. E depois que ele pregou, todo aquele povo ficou... ele tinha acabado de curar um homem que era aleijado desde a infância. E de repente, aquele povo falou assim, nossa, é um Deus. Começaram a querer oferecer sacrifícios a eles. Queimar animais para poder adorar o nome de Paulo. E Paulo rasga suas vestes com Barnabé. E fala assim, não, nós não somos deuses. Quem opera milagre é o Senhor. E começou a pregar para aquele povo. E aí os judeus não gostaram, uma confusão. E aquele momento que eles já estavam sendo adorados pelas pessoas, no mesmo momento, ele foi apedrejado. Então existem coisas na nossa vida que no mesmo momento, pessoas que gostam de você, que te elogiam, ao mesmo momento você está sendo caluniado e difamado. Ele estava vivendo isso. E quando começaram a tacar pedras sobre ele, a Bíblia diz que ele se fingiu de morto. Existem momentos na sua vida que você vai precisar se fingir de morta. Essa semana uma pessoa virou para mim e falou assim, Vanessa, olha que minha cunhada falou de mim, ela está me difamando na internet. E ela também mordeu a isca, respondeu os stories da cunhada na internet. Eu falei assim, olha, você que sabe da sua vida, mas já que você está me pedindo a minha opinião, já que eu vou dar opinião, tira esses stories. Para que você vai falar de alguém na internet? Tira isso. A gente não fica dando resposta na internet. Sabe o que eu faria? Eu compraria um presente para tua cunhada e mandaria para ela, falar, cunhada, você é tudo de bom na minha vida, você é irmã do meu marido, eu amo você, me perdoa aí se eu te machuquei, se eu magoei você, eu não quero fazer isso de novo. Aí ela, Vanessa, é verdade, vou fazer isso. Pronto. A pessoa fica, o amor constrange. Quer ver você calar a boca de quem quer o seu mal, quem fala mal de você? Ame. Ame. O amor constrange. Entende isso? O amor é constrangedor. E a guerra, nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é contra príncipes da maldade, contra demônios. Então hoje eu quero te lembrar desse lugar que você tem de posição de guerreira na presença de Deus, no sentido de não estou de passagem nesse mundo, eu vim para contrariar as ações do inimigo contra a minha casa. Então talvez você não tenha se colocado em posição, não tenha se colocado, e hoje é dia de você tomar posição na sua vida, em nome de Jesus, de falar assim, Jesus, até hoje eu não andei contigo, até hoje eu não andei ao seu lado, mas a partir de agora eu quero te servir. A partir de agora eu quero te fazer um convite para entrar na minha vida. A partir de agora eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu quero jejuar, eu quero orar, eu quero falar contigo. E a Esther, depois que ela fez esse jejum, depois que ela se separou para Deus, o que aconteceu com a vida dela? O rei caiu no favor por ela. O rei decretou que todos os judeus iriam viver. E o inimigo dela que foi enforcado. Aquilo que está vindo contra você não vai te matar. Aquilo que se levantou contra você vai ter que voltar por 7 caminhos. Aquilo que veio contra você terá que ir embora, porque do Senhor é a vitória. É Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem nos garante. Mas para que essa vitória pudesse chegar, primeiro Esther teve que tomar uma decisão de entregar a vida dela, de colocar a pele dela em risco. Depois ela teve que tomar a decisão de se separar e de se santificar. Depois ela teve a vitória. O que muitas vezes viemos para a igreja, nós queremos já a vitória. Nós já queremos que o milagre aconteça. Nossa, eu vou fazer uma campanha na vitória e a pessoa não entende. E o legal da campanha, que eu gosto aqui na segunda-feira, é que muitas vezes a pessoa vem para fazer uma campanha, mas ela começa a vir para o culto. Ela começa a vir para a semana. Aí a palavra começa a purificar.
a palavra começa a entrar. E quando ela vê na 7ª semana, a maior vitória que ela tinha era de moldar o caráter dela diante de Deus. É disso que a gente precisa. É de ser moldada por Deus e permitir, Senhor, eu quero que a minha vida te pertença para sempre. Querida, de nada adianta a gente falar que vem na igreja se nós não tivermos um compromisso com o Senhor. Ele precisa moldar a minha vida. Eu me nego a cuidar de um grupo de mulheres que não tem um compromisso sincero com o Senhor. Eu tenho falado isso para Deus, Senhor, eu quero viver um avivamento com as tuas filhas. Eu quero que as tuas filhas experimentem da tua presença de uma forma diferenciada. Que cada uma aqui possa experimentar da presença do Pai de uma forma extraordinária, vivendo para Ele, dizendo para Ele que ama, que quer a presença. É disso que a gente precisa, querida. Então, nesse momento, se você veio aqui e você fala assim, Vanessa, eu quero ter uma experiência com Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu vim aqui por um convite, eu vim aqui porque eu soube que ia ter um culto. Eu não sei nem por onde começar, não sei nem como que isso funciona, mas eu quero a tua presença. Se você quer Jesus na sua vida, se você quer entregar a sua vida para esse Senhor que pode todas as coisas, esse príncipe da paz, esse Pai de amor, saia do seu lugar e venha aqui na frente sem se preocupar com quem vai olhar para você. Porque todas nós um dia tivemos que tomar essa decisão. Todas nós um dia tivemos que dizer assim, Senhor Jesus, entra na minha vida. Porque Jesus é assim, ó, Ele não entra onde Ele não é convidado. Jesus, Ele não quer um pedacinho do seu coração. Ele não quer uma brechinha. Ou Ele entra e toma conta da sua vida inteira, ou Ele não entra. Entende isso?